Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Bergman Moraes Ribeiro. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília. É mestre e doutor em Biotecnologia pela University of London, na Inglaterra, e tem um pós-doutorado na University of Georgia, nos Estados Unidos. Atua no Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, tendo exercido funções importantes como chefe de departamento e coordenador do curso de pós-graduação em Biologia Molecular. Sua principal atuação é na área de virologia. Publicou 159 artigos em revistas científicas e 5 capítulos de livros. Orientou 40 teses de mestrado e 23 de doutorado e supervisionou 13 pós-doutorados. Recebeu muitos prêmios e homenagens, das quais destaco Prêmio FAP-DF, primeiro lugar na categoria de pesquisador de destaque em Ciências da Vida, e Prêmio CAPES de teses no ano de 2016. Atualmente é professor do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Bergman Moraes Ribeiro, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui falando com você, professor Isaac, que é um dos responsáveis por quem sou hoje. Então, eu vou falar um pouquinho mais da minha história e falar também do papel da universidade e dos professores da Universidade de Brasília nessa minha trajetória. Bem, eu nasci em 1964 aqui em Brasília, no começo da Revolução ou da ditadura militar. Minha família é de cearense, minha mãe nasceu em Crateús, no Ceará, e meu pai em Torixoréu, em Mato Grosso. Eles se encontraram aqui no final da década de 50, na construção de Brasília, e vieram à procura de uma vida melhor em Brasília. Então, eu fiz a minha parte, a minha educação primária no Cruzeiro Novo e em Taguatinga, e a secundária também em Taguatinga, e eu estudei praticamente em escola pública, né, durante esse período. E no meu último ano de segundo grau, eu pedi para minha mãe me colocar numa escola particular para eu conseguir passar no vestibular, porque eu gostaria de fazer um curso superior. Minha mãe, ela foi técnica de laboratório no Hospital de Base de Brasília, e meu pai era técnico em contabilidade. Só que minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, então eu fui criado basicamente com minha mãe e com mais dois irmãos. Então nós morávamos, a maior parte do tempo da minha infância, eu morei em Taguatinga, fiz o vestibular em 80, final de 81, na Universidade de Brasília, não consegui passar no primeiro vestibular, fiz um cursinho, depois com muito esforço, e consegui passar para biologia no segundo semestre de 1982. Então, entrei para biologia. E no meu primeiro curso, que foi biologia celular, eu tive aula com o professor Eliot Watanabe Kitajima, que é um professor de virologia responsável pelo laboratório de microscopia eletrônica da UNB, e comecei a estudar vírus de planta. Então, ele me deu uma plantinha e falou: aqui tem vírus, nós vamos estudar a morfologia desse vírus nessa planta. Então, eu comecei a preparar as plantas por microscópio eletrônico, estudar como é que o vírus replicava na planta,
E um dia ele chegou para mim e me falou: Eu achei uma lagartinha aqui lá na garagem da UNB, lá no pé de maracujá. E essa lagarta eu acho que tem vírus. Você tem interesse em trabalhar com vírus? Eu falei: tranquilo, com vírus de inseto, melhor ainda do que de plantas. Então, nós começamos a estudar esse vírus de inseto que matava a lagarta do maracujá, fizemos microscopia eletrônica, e eu tive a oportunidade também, na época, já era 83, 84, ser supervisionado por um pesquisador da USP, chamado Paulo Zanotto. Então, ele foi para a Universidade de Brasília, trabalhava com biologia molecular, com extração de proteína, de restrição de DNA e tal, e nós fizemos a caracterização molecular básica desse vírus de maracujá, que matava a lagarta do maracujá, e a parte também morfológica. E quando eu estava terminando meu curso, em 1986, o senhor, professor Isaac, o senhor foi no Centro Acadêmico de Biologia perguntar se tinha algum estudante interessado em ir para a Inglaterra, pois o senhor era o decano de pesquisa e pós-graduação da UNB, ia visitar várias universidades na Inglaterra que tinham curso de biotecnologia, mestrado em biotecnologia. E eu não sabia inglês, eu nunca tinha feito um curso de inglês propriamente dito. Então eu falei, eu quero. Eu falei, é uma chance minha de conseguir, né, continuar na pesquisa, que eu achei super interessante. E o senhor arrumou uma vaga para mim e para uma amiga chamada Annelisa, na universidade, no Imperial College na Universidade de Canterbury. Então a Annelisa foi para Canterbury e eu fui para o Imperial College, lá na Universidade de Londres, fazer um curso de mestrado em biotecnologia. Isso em 1987, se eu não me engano. E o curso de mestrado lá era por volta de esse curso de mestrado. E durante o meu curso, como eu adorei trabalhar com vírus de inseto, porque esse vírus é muito interessante. Quando ele infecta a lagarta, ele praticamente dissolve a lagarta depois de alguns dias. E todo o vírus. Então, eu fiquei encantado com aquilo. E não tinha muitos estudos de biologia molecular, só no exterior. E, coincidentemente, na Inglaterra, tinha um pesquisador no Instituto de Horticultura chamado Norman Cook, que ele trabalhava com vírus. Então, eu o visitei durante o meu mestrado, falei do meu interesse, do trabalho que eu tinha feito com o vírus de maracujá, e ele me aceitou como estudante de doutorado vinculado ao Imperial College para fazer doutorado trabalhando com engenharia genética de baculovírus, modificação de baculovírus para aumentar a patogenicidade e usar como inseticida biológico. Eu consegui uma bolsa depois de doutorado, logo que eu terminei o mestrado. Continuei na Inglaterra por mais 4 anos, trabalhando com vírus de inseto, mas agora com engenharia genética, introduzindo genes tóxicos para lepidópteros no genoma do vírus. Terminei o meu doutorado em janeiro de 1992 e, antes disso, eu escrevi para várias universidades dos Estados Unidos atrás de um pós-doc, né? Passar de um trabalho após o meu doutorado. E fui aceito por duas universidades, uma foi a Cornell University e a outra a Universidade da Geórgia, com a professora Lois K. Miller, que era a papa de vírus de inseto naquela época. Então, ela me aceitou e eu fui para a Geórgia, fiz meu pós-doc de 1 ano e meio e durante o meu pós-doc, também trabalhando com a parte molecular de baculovírus, eu recebi uma mensagem do Kitajima dizendo que abriria um concurso para professor na biologia e se eu fosse para lá, eu teria chance de passar no concurso e tal. Então, eu resolvi fazer, depois de 1 ano e meio de pós-doc, fazer o concurso na UNB em 93, fui aprovado. Vim para a universidade em 1993 como professor, comecei em agosto, tá? E agora vai fazer praticamente 31 anos como professor. Então, inicialmente, eu comecei a trabalhar com vírus de inseto, com baculovírus, são vírus que são usados para controle biológico de pragas e também para expressão de proteínas para uma indústria. Então, naquela época, teve um boom da engenharia genética e o baculovírus era um vetor muito utilizado para produzir proteínas. E hoje em dia, ele já é usado para a produção de vacinas, como a produção da vacina do coronavírus, da Novavax, a produção de vacina contra a influenza, a Flublok, também é produzida em células de insetos usando baculovírus como vetor de expressão. Então, com esse expertise que eu obtive durante esses anos, eu consegui implementar com a ajuda, né, do professor Kitajima, porque eu não tinha dinheiro nenhum, não existia nenhum financiamento. A FAPDF estava começando em 1993. Então, eu consegui o meu primeiro financiamento em 94 e, com a ajuda do Kitajima, eu consegui montar o laboratório e começar a trabalhar com a parte morfológica, que era a parte mais fácil, entre aspas, de se trabalhar, porque já tinha toda a infraestrutura.
E ao longo do tempo, com a aprovação de alguns projetos, eu consegui recursos para comprar equipamentos, comecei a formar estudantes de graduação, depois estudantes de mestrado, depois estudantes de doutorado. Então, nós estudamos a parte que os infectam, né, os insetos, esses baculovírus, e eu escolhi um vírus que mata a lagarta da soja, que era um vírus que já tinha sido usado como controle biológico no Brasil, mas ninguém tinha ideia de como é que ele entrava na lagarta, como é que ele matava a lagarta, qual era a patogenicidade, a interação do vírus com a célula. Então, nos primeiros anos, eu comecei a estudar essa interação do vírus com a lagarta, publiquei vários artigos e também, após o momento que eu consegui mais recursos, eu passei a trabalhar com a engenharia genética mesmo, modificando o vírus, introduzindo genes de toxinas de aranha, de escorpião, deletando os genes do vírus, analisando se esse vírus conseguiria matar mais o inseto. Nós conseguimos duas patentes com relação a isso, o vírus, conseguimos melhorar a patogenicidade do vírus e com parcerias, né? Eu comecei a ter parcerias com a Embrapa Soja, Embrapa Senagem e outros pesquisadores em outras universidades brasileiras, e nós começamos a sequenciar o genoma desses vírus. Isso no final da década de 90, com o advento, né, das novas máquinas de sequenciamento, devido ao investimento americano no sequenciamento do genoma humano, nós começamos a sequenciar também o genoma desses vírus. São vírus de DNA, circular, dupla fita, de mais de 100 mil pares de base. Então, nós sequenciamos, demorou 4 anos para sequenciar o genoma inteiro desse baculovírus que mata a lagarta da soja. Aí nós publicamos, na metade da década de 2000, esse genoma, fizemos caracterização de vários genes, e depois disso, depois do Generation Sequence, o sequenciamento de alto desempenho, nós sequenciamos dezenas de outros vírus. Então, hoje é muito mais fácil. Ao invés de levar 4 anos, eu sequestrar o DNA, mando para uma empresa privada, ele sequencia para mim em um dia e me devolve. E eu também consegui, né, adquirir um equipamento chamado Nanopore, é um sequenciador automático parecendo um pendrive. E nós conseguimos sequenciar no laboratório vários genomas de vírus diferentes, como vírus da febre amarela, vírus chikungunya, vírus da Zika. E com o advento da pandemia, como eu tinha expertise em sequenciamento de genoma de vírus, nós fomos os primeiros a sequenciar o genoma de coronavírus aqui em Brasília, em abril de 2020. Então, nós sequenciamos em parceria com o Laboratório Central aqui de Brasília o primeiro coronavírus. E depois, mais 600 genomas de coronavírus ao longo da pandemia. E a partir daí, várias colaborações apareceram com vários pesquisadores diferentes. Hoje em dia, a gente trabalha com vigilância epidemiológica de febre amarela, trabalhamos com a descoberta de novos vírus de inseto em mosquitos. Tenho colegas entomólogos em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Tocantins. Nós procuramos novos vírus que podem surgir aí, serem novas pandemias, né? Novos arbovírus, por exemplo, além do chikungunya, dengue e zika, nós temos vários centenas de arbovírus que ainda não foram descobertos, eles estão aí nessas florestas. Então, eu trabalho mais hoje em dia na descoberta de nossos vírus, na diversidade viral, e colaborando com um monte de gente, além da expressão de proteínas desse vírus. A gente já expressou proteína de zika, de dengue, de chikungunya, de coronavírus, para insumo diagnóstico. Tenho parcerias com uma professora da Universidade de Goiás, que é especialista em produção de teste rápido de detecção de vírus. Então, nós já fizemos a expressão de proteína de coronavírus, ela desenvolveu um teste rápido, né, um protótipo de teste rápido do coronavírus. Além disso, a gente tenta desenvolver teste para hepatite delta, para colaborações com empresas privadas, né? Hoje em dia, né, quando eu fiz biotecnologia, não existia nenhuma empresa de biotecnologia no Brasil que investia muito. Hoje em dia, as empresas estão me procurando. Eu tenho contato com algumas empresas, uma delas é a Ouro Fino, para produção de vírus para controle biológico e outra para produção de proteínas para diagnósticos, por exemplo, de doença de porco ou doença de animais. Então, por essa experiência minha de expressar proteína usando vírus de inseto em células de inseto. Então, assim, ao longo desse monte de anos, 31 anos, né, eu orientei um monte de alunos de graduação, mestrado e doutorado. Muitos deles estão em outras universidades como professores, alguns deles em empresas, né, na produção de vírus para controle biológico. Assim, foi muito rápido. Então, eu tenho 31 anos, parece que foi ontem que eu entrei na universidade, em 1982, como calouro, que não sabia de nada, era totalmente alienado, nós vivíamos numa ditadura, e eu não sabia, e achava que o Brasil era uma maravilha, tudo era
muito bom, mas na verdade não. Você descobre o mundo depois que você entra na universidade. Então, assim, tudo isso é esforço, foi mais por gosto. Eu gosto muito de trabalhar, então eu não via como trabalho nem nada. Para mim é uma diversão estar no laboratório orientando, pesquisando. Então, assim, ao longo desse tempo, foi mais ou menos um resumo do que aconteceu, né? TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Gostaria de comentar dois aspectos da sua fala, né? Primeiro, a lembrança do professor Elio Watanabe Kitajima, né? Grande microscopista eletrônico, grande pesquisador, que até hoje trabalha, depois de ter se aposentado da Universidade de Brasília, na Exalc, né? E trabalha até hoje e é um líder na virologia brasileira, como você também é um líder, né? E o outro destaque que me lembro muito bem na década de 80, né? Eu participei de uma comitiva do Conselho Britânico para visitar as instituições que faziam biotecnologia, e eu saí de lá com duas vagas, né? E ofereci a você e a Annelisa, como comentou, expliquei o que era viver em Canterbury, o que era viver em Londres, mas vocês não tinham base para decidir, não queriam decidir, eu também não, e nós fizemos um cara e coroa, lembra? E deu tudo Sim. certo. Você foi para a Universidade de Londres e a Annelisa para a Universidade de Canterbury. Bergman, professor Bergman, né? Poderia comentar quais são os maiores gargalos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil? O grande principal gargalo é oportunidade para as pessoas. Então, o senhor, professor Isaac, foi uma pessoa que deu oportunidade para mim e para outras pessoas a adquirirem a formação no exterior. E no Brasil, o que falta é oportunidade para a nossa população. Porque pouca gente consegue ainda fazer um curso, né, de graduação na universidade, e muito menos um curso de pós-graduação. O principal gargalo é a oportunidade para todos. E esse gargalo está onde? Na educação básica. Então, se você tem uma educação básica de qualidade, você vai formar alunos que vão entrar na universidade com, né, um conhecimento muito melhor. Vai ser muito mais fácil para eles a universidade do que aquela pessoa que não teve uma formação básica boa. Eu falo isso porque eu estudei em escola pública e eu me esforcei, mas como eu falei para o senhor, quando eu fui fazer vestibular, eu não conseguia passar de primeira vez. Por quê? Por algumas deficiências na minha educação básica. Então, eu tinha algumas deficiências em matemática, algumas deficiências em português. Você supera isso depois com estudo e tudo mais. Mas se você tem uma educação boa, de qualidade, para todo mundo, você dá a oportunidade de pescar os cérebros que estão escondidos aí na nossa população. Porque muito pouca gente consegue chegar na universidade, e dessas pessoas, poucas têm aptidão para fazer pós-graduação. A pós-graduação realmente não foi feita para todo mundo. Ela é feita para algumas pessoas, né? Quanto mais pessoas bem formadas nós tivermos, né? Formarmos bem as pessoas, maior vai ser a clientela para a gente conseguir pessoas que possam desenvolver uma pesquisa de qualidade no futuro. Então, o principal gargalo está nessa oferta, né, de educação boa e de qualidade. Esse é o principal. Outros gargalos que existem, por exemplo, financiamento é um deles, com certeza. Sempre foi, em todo lugar do mundo, todo mundo reclama que não tem financiamento suficiente. Mas, ao mesmo tempo, né, o financiamento, você pode correr atrás e conseguir algum dinheiro e tentar desenvolver isso. Você, por exemplo, eu tento, para comprar equipamento, eu só equipamento de qualidade grande, né? Você consegue só se você tiver um grupo de pesquisa, vários pesquisadores, para projetos que você tem que competir, por exemplo, com grupos de outros estados mais estabelecidos, como Rio de Janeiro, São Paulo, que conseguem a, é, produzir um projeto e conseguir recursos, por exemplo, na FINEP, que é um órgão que financia equipamentos pesados
só que é muito competitivo. Então, eu acho que deveria ser descentralizado esses equipamentos, esses recursos, não ser algo geral para todo o Brasil, porque existe muita disparidade entre os estados, né? Então, tem estados ainda que estão bem desenvolvidos, tem muita massa crítica que desenvolve pesquisa, tem outros ainda que não. Então, deveria, eu acho que cada estado ter a sua fundação de apoio, que a maioria tem fundação de apoio, com recursos, para que os estados consigam, né, produzir ciência de uma qualidade melhor. Porque não adianta você formar muita gente, a gente formou muitos doutores, mas se você não consegue absorvê-los, essas pessoas vão trabalhar na burocracia. Muita gente vai fazer concurso para ministério, concurso público para outra coisa que não tem nada a ver no doutorado. A gente forma muita gente, mas não é absorvido. Então, por isso que se os estados conseguissem recursos para descentralizar e fornecer, né, essa infraestrutura para as universidades públicas ou mesmo privadas, seria importante para o avanço da ciência no nosso país. Isso é algo que, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui de Brasília. Aqui em Brasília, nós temos Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, ela foi criada em 93, eu tive vários projetos aprovados por ela, só que existiu, né? Como é uma empresa que o governador é que decide quem vai ser o chefe, né, o presidente da FAPDF, então é um pouco político também. Então não é profissionalizado ainda. Então essas fundações de apoio deviam ser profissionais. O presidente da Fundação de Apoio e Pesquisa deveria ser um pesquisador, não deveria ser um administrador ou um advogado, como atualmente é, porque não conhece como é feita a pesquisa. Eu sei que o governo ele gosta, né, de ter resultados imediatos. Eu quero que a Fundação de Apoio apoie, por exemplo, desenvolvimento de produtos, empregos e tudo mais, mas em pesquisa, em ciência, isso muitas vezes não acontece da noite para o dia. Então, o meu exemplo, por exemplo, eu comecei como professor em 93, comecei a ter contato com empresas públicas na década de 2000 e privadas 2010 para cá. Agora vai vir mais de 20 anos para ter esse contato com a empresa privada. Então, existe muito problema ainda, né? Falta de comunicação entre a universidade e as empresas privadas para desenvolvimento de tecnologia e inovação. Então, hoje em dia, né, com o boom do controle biológico, né, muitas empresas estão surgindo, produzindo insumos para a agricultura, para melhorar a produção, para matar pragas agrícolas. Isso tudo foi devido ao quê? À ineficiência dos agentes químicos, né? Os agentes químicos não funcionam mais, os insetos são resistentes, então houve a necessidade de procura de coisas novas. Onde você vai achar coisa nova? Na universidade. A inovação está na universidade. Então, os agricultores, hoje em dia, estão comprando de empresas de biotecnologia, né, de produtos biológicos, ao invés de empresas que produzem só químicos. Além, né, daqui ao longo do tempo, o que é que aconteceu? Começou a aumentar também a cobrança dessas empresas para não colocarem substâncias químicas tóxicas para a natureza e nem para os seres humanos. Então, há uma cobrança ao longo do tempo e essa mudança vai acontecendo devagar. Então, os financiadores de pesquisa têm que pensar que a pesquisa é a longo prazo. Eu dou um exemplo, por exemplo, se a FAPDF quisesse, ela poderia substituir todos os equipamentos de grande porte da Universidade de Brasília, da Embrapa, do DF. E o DF ia despontar daqui a uns 5, 10 anos como um dos principais polos de pesquisa de ponta. Que hoje em dia você não consegue fazer nada só com a cabeça. Cabeça nós pensamos, mas na área de pesquisa você precisa de equipamento, de laboratório, de gente pensando ao mesmo tempo. Então a pesquisa não é um, um trabalho individual, é um trabalho colaborativo. Então quanto mais gente você forma, mais gente trabalha em pesquisa, mais inovação você vai ter. Então os gargalos estão aí, financiamento e visão. Então nós temos que ter visão de futuro, né? Como, né, essa série de entrevistas que o senhor faz. O senhor busca, né, ter a opinião de vários pesquisadores. Essa é a minha opinião. Opinião de que nós precisamos investir, formar gente para que esse ambiente de inovação sempre aumente. Muito obrigado, por esse depoimento. Estamos chegando ao final da nossa conversa, professor Bergman, mas eu pediria que, nesse último minuto da nossa conversa, enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem.
Como seria a minha mensagem? Quando você tem 17 anos e quer escolher aonde entrar, você realmente tem muitas dúvidas. Eu não sabia se eu queria biologia, se eu queria agronomia, se eu queria medicina. Mas a partir do momento que eu tive a primeira aula de biologia celular, que hoje eu sou professor de biologia celular há 30 anos, eu fiquei encantado em ver como é que a célula, como é que a vida funciona. Então, assim, eu acho que vocês que são estudantes, se encantarem por alguma coisa, querem descobrir coisas novas. Então, é, procurem estudar, porque o estudo é algo que abre a cabeça, vocês se tornam independentes. Não, estudar é uma coisa que enaltece tanto a alma quanto a vida. Então, a minha mensagem para vocês é estudem e sigam o coração de vocês. Se vocês gostarem de alguma coisa, vamos atrás. Se quem quiser ser pesquisador, eu só falo que é uma profissão maravilhosa. Pelo menos eu me encantei, eu não sabia o que era isso, descobri o que é, e hoje em dia, assim, eu não vivo sem, eu sou um viciado em pesquisa, em trabalhos, em ensinar, em formação de estudantes de recursos humanos, assim. Sigam o seu sonho. Muito bom, muito bom. Gostei que a pesquisa é seu vício. Parabéns. Sim. Professor Bergman, muito obrigado por essa interessante, importante conversa. Que seu exemplo seja seguido pelos jovens brasileiros, né? E boa sorte aí nas suas pesquisas na Universidade de Brasília. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal do YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que nos assistiram e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.